Olá, olá. Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre cultura maker, educação e outras coisinhas mais. Cada episódio a gente bate um pequeno bate-papo com fazedores, professores, educadores, artistas e pessoas correlatas. Hoje a gente tem a ilustre presença de dois professores, de um casal de professores aqui da Casa Thomas Jefferson, que é a Daniele Botelho. Daniele, né, Dani? Isso, Daniele. Dani pra cá, Dani pra lá, e agora me bateu a dúvida. E do Nil Santos. Então, se vocês puderem se apresentar rapidinho, e a gente começa a nossa conversa. Sim, como o Daniel já falou, sou Daniele Botelho. As pessoas me conhecem como Dani Botelho por aqui. Eu estou trabalhando na Casa Thomas Jefferson há uns 5 anos já. Antes, a minha experiência era toda em Recife. Sempre gostei muito de trabalhar com criança e sempre nesse contexto bilíngue, em que a gente está sempre procurando aprender coisas do mundo, né? Coisas diferentes em inglês. Então, essa bugzinha do Maker estava sempre presente na minha prática de ensino, mas eu também sempre fui Maker desde... Quem é Maker sempre foi Maker, né, gente? Então, desde criança já tinha essa coisa de por que comprar se eu posso fazer? Então, sempre gostei muito. E quando eu tive a oportunidade de fazer o SEM, eu fiquei apaixonada pela ideia e adicionou ainda mais, né, para toda a minha prática de sala de aula, de uma forma bem estruturada. Mas a gente pode falar mais disso depois, mais na frente. Legal. Então, eu sou o Nil, né, o Nil Santos. A minha trajetória, né, a minha experiência de sala de aula e de makerspace, ela começou lá em Salvador. Em 2018, eu faço faculdade de engenharia elétrica, né, e desde 2012 eu tenho contato com sala de aula e ensino de inglês. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eram duas coisas que eu gostava, que era a engenharia e a sala de aula. E aí, quando eu ouvi da oportunidade, quando eu ouvi falar do movimento maker, do ensino maker e de tudo que ele trazia, e eu vi nisso uma oportunidade muito grande de juntar duas paixões que eu tinha, que era o conhecimento tecnológico, engenharia, artes, tecnologia, aquela coisa toda, e o ensino de inglês e a sala de aula. Então, eu comecei a minha experiência no Makerspace de Salvador em 2018, e em 2019 eu tive a grande oportunidade de fazer o SEM aqui na CTJ, né? Então foi aí que então foi aí que a minha vida deu uma boa guinada, uma boa virada assim para as oportunidades maker, que as portas se abriram mais ainda, e aí começou a minha vida aqui toda no Makerspace, a minha vinda para Brasília em 2020, que a gente também pode conversar mais para frente. Sim, Mas começou mais ou menos assim. eu acho que é um bom gancho para falar do porquê vocês estão aqui, né? Sim? Nesse É, episódio, sim. foi como a SEM, além de ter puxado vocês para esse lado do ensino maker, puxou Uhum. vocês juntos também, né? Se vocês puderem contar um pouco, nos abrilhantar com essa história de amor tão legal e maker. Então, no... a gente se conheceu no SEM, né, lá em 2019, em outubro, se eu não me engano. No dia do evento, que era presencial, né? Uhum. No dia do evento presencial. Quem fez o SEM pandêmico não sabe o que é isso, mas é um evento maravilhoso, onde todo mundo se encontra, todo mundo do Brasil. Maravilhoso mesmo, e dá bons frutos. Aí a gente se conheceu lá, se conheceu pessoalmente no SEM, né? A princípio a gente não teve muito contato assim, a gente não ficou no mesmo grupo, a gente dentro do evento ali a gente não tinha conversado muito. Até porque, deixa eu só te cortar, só para complementar. No dia do evento, como eu era professora da casa e eu trabalhava no sábado de manhã, o evento é um sábado inteiro, né? Pega o turno da manhã e da tarde.
eu dava aula pela manhã, e aí a Thomas tinha oferecido a oportunidade para quem não pudesse estar lá de manhã por motivos de sala de aula, a gente teve um outro encontro numa data antes dessa, né, para que a gente pudesse cumprir aquelas 4 horas, num outro momento sem ter prejuízo, né? Então, eu estava em sala de aula pela manhã e eu só me juntei ao grupo à tarde. Só que Uhum. a gente já se conheceu antes da parte da tarde, né, do encontro da tarde começar, porque a gente saiu para almoçar. Eu fui Isso. a Paola, o Vitor, o pessoal que já estava lá desde a manhã, e eles tinham ido todo mundo saído para almoçar numa hamburgueria, e quando eu fui lá encontrar com eles, eu conheci o restante da turma. Aí a gente se conheceu nesse almoço e tal, trocou uma ideia rápida assim. Ela estava até sentada longe. Eu já estava Aí assim, ó, já estava assim, ó, já estava de olho. eu já estava assim, ó, só que jogaram um balde de água fria na minha cabeça, porque o moço era comprometido, Uhum. e eu não sabia, ó, na verdade, assim, eu não fiz nada, gente, eu só olhei, interessa. E aí, eu acho que foi minha amiga que falou, me cutucou assim e disse, menina, ele tem namorada, deixa disso. E eu, gente, foi mal, tipo, não tinha aliança, não tinha nada, eu não sabia, né? Então eu disse, tudo bem, mas ainda acho bonitinho, tudo bem, vou ficar na minha aqui, só vou continuar achando bonitinho, é isso. Bons colegas. Somos colegas, só isso, é isso aí. Vamos com pessoas. E aí foi isso, e a gente almoçou, conversou normalmente, né? E depois fomos para o treinamento durante a tarde. Aí vou deixar você continuar. Que Foi. Aí beleza, a gente saiu no dia seguinte, conheceu alguns parques aqui, aí foi massa, eu voltei para Salvador. Aí a gente não teve tanto contato assim, né? Só trocamos o aquele Instagram, do né? Porque a trocamos gente fez o velho Instagram. bumerangue com os drinks no bar, Foi. de todo E aí mundo, que eu não sou boa. depois de um tempinho, como foi que o nosso contato foi retomado, né? Depois de um tempinho, a Dani ela postou a música de um cantor, né, de um Meyer, Antes que eu disso, tem gosto uma muito. coisa. Antes disso, teve uma coisa, você não lembra. Mas quando a gente estava perto de entregar o nosso projeto final da SEM, você mandou mensagem para mim, perguntando se estava tudo ok, se eu estava precisando refazer alguma Sim. coisa, lembra? Uhum, E uhum. aí a gente meio que se deu essa ajuda aí. Ah, tá, o meu foi assim, o meu foi assado. E aí a gente Sim, trocou sim. e tal. E aí eu achei massa, né? Porque o objetivo de fazer uma certificação dessa também é esse, é de você conhecer pessoas de outros lugares e ampliar seu network, né? Uhum. Então, Uhum. nesse sentido foi muito legal, assim, é bom ter pessoas com quem a gente pode se consultar, né? Caso tenha uma dúvida, ainda mais pessoas de realidades diferentes, porque se às vezes consultar um colega que trabalha com você, de repente acostumado a achar as mesmas soluções, e você conversar com uma pessoa de outro lugar, você já recebe ideias de coisas bem diferentes, né? Isso. Outros pontos de vista, aí troca experiência, conhecimento. O SEM, ele é uma oportunidade muito boa para isso também. Isso me enriqueceu bastante, tanto na a minha volta para Salvador, com os conhecimentos e experiências trocadas no SEM, mudou muito a minha vida profissional, assim, e o modo como eu seguia as minhas coisas, minhas aulas. Então, o SEM, ele realmente deu uma valorizada, né? Ele só usa a. O plano de aula, eu só uso Depois disso, aquele. ele não planejou a aula mais de outro jeito. Ele já se acostumou a pensar naquele modelo. E eu acho lindo, inclusive. Eu realmente só uso o formato do SEM. Às vezes o pessoal acha difícil de escrever e tal, porque eu estava Trabalhoso, né? usando. Porque Porque você fica clicando em vários lugares e tal, mas foi um negócio que paixão à primeira pegou. vista também. Pegou. Aí já foi. Aí, tá. Ela postou a música desse cara lá no Story, que eu gostava muito, e aí eu comentei no Story, tipo, Você não que vai falar bom, eu quem tava é? namorando. Era o John Mayer, uma música do John Mayer. Você sabe a E música, eu, né? eu tava namorando É na bom época, saber.
eu tava namorando na época, então eu só comentei de boa, tipo, nossa, que música massa e tal, esse cantor é muito massa e não sei o quê. Aí a gente começou a conversar. E aí, conversando de boa, normal, como amigos e não sei o quê. E aí a gente começou a conversar bastante sobre música, sobre a vida, A gente sobre combinou de ir no aulas, próximo show do John trabalho. Mayer. E isso, tô só esperando ele fazer, né? Depois dessa pandemia aí. Aí a gente se aproximou bastante nesse período como amigos, né? Porque eu ainda era comprometido. A gente ficou bem próximo, a gente se ajudava bastante em várias coisas. E depois de um certo tempo, a gente parou depois de novo, né? De se falar um pouco, deu uma afastada. A gente deu uma afastada, porque o que aconteceu? Com a aproximação, eu meio que estava começando a ficar meio tendo um crush mesmo, sabe? Não era só uma coisa de, nossa, interessa, era uma coisa do tipo, eu acho que eu estou um pouco complicada aqui. Tá E aí, mexendo. estava mexendo, aí eu disse a ele assim, você é comprometido, eu não tenho interesse nenhum de atrapalhar seu relacionamento, então vou dar um tempinho para ver se as coisas mudam. E aí, se mudar, a gente continua, retoma a amizade numa boa. Se não, foi bom ter te conhecido. E eu falei assim mesmo, tipo, a dramática. É isso, não tem outro jeito de falar. Né? Porque se eu não me sentisse de forma diferente, eu não teria voltado à amizade. Afastou e eu consegui ficar bem de boa com isso, me resolvi e amor, numa boa mesmo. Foi. E na época eu lembro que beleza, a gente concordou, se afastou. Depois de um tempo, não lembro quanto tempo foi exatamente agora, mas depois de alguns meses, que ela já estava de boa, a gente retomou a amizade, muito tranquila também e tal. E aí aconteceu de um tempo depois eu terminar. Terminei o meu relacionamento. Aí depois de um tempo, né, que eu terminei o relacionamento, aí eu posso contar da mensagem que eu mandei para você? Agora eu tô curioso. Aí eu mandei uma mensagem assim para Constrangedora, ela. mas vá. Eu mandei uma mensagem assim para ela depois de um tempo, né? Eu falei, ó, agora você tá livre para me amar. Estou solteiro. Um negócio assim. Aí a gente começou a trocar ideia de novo Aí e eu, tipo, o tal. quê? Não tô crendo. Não acredito. Não, mas assim, eu não tô crendo o quê? Por dentro, por fora, nossa, você tá bem? O que aconteceu? Foi. Por fora Conversar? foi. Uhum, quer Eu, conversar e nossa, deve ser tal. muito difícil. Uhum, poxa vida. Eu na Bad, a gente passou uns tempos conversando sobre isso ainda. Ela me ajudou bastante, inclusive, ouvindo E a gente lá. já estava na pandemia, né? Aham, A gente já estava na ouvindo pandemia, então lá. a gente se apoiava muito no sentido de fazer companhia um para o outro. Uhum. A gente gostava de fazer videochamada, a gente conversava bastante. A gente gostava de assistir filme junto, então às vezes acontecia de ou a gente, sei lá, dar o play ao mesmo tempo na TV, ou a gente assistia através do Zoom. Uhum. Uhum. E várias vezes que eu fiquei na bad por causa de outras pessoas, ele me deu muito apoio, e assim como eu Uhum. tô apoiando ele também. Sim. É realmente uma amizade, tipo, muito da hora, assim, que Uhum. eu estava muito, assim, surpresa, né? Porque foi uma coisa que aconteceu relativamente rápido. Foi uma amizade de uma pessoa, sei lá, que com alguns meses ela se virou uma pessoa, ela se transformou uma pessoa com qual eu tinha contato muito constante, né? Que às vezes a gente tem amigos de infância que a gente não conversa tanto e de repente ele estava super presente na minha vida. E nessa fase Sim. pandêmica, assim, contou muito para mim, porque eu morava sozinha, né? E eu estava cumprindo o isolamento de uma forma muito estrita, assim, e eu não via pessoas, então era Uhum. isso para mim e era bom poder contar com ele. Sim. Aí depois disso, né, ela conversa vai, conversa vem. Ela perguntou se eu não queria viajar.
ser, tá em um lugar diferente e tal, porque eu Eu tava disse, em vem um... passar o isolamento, como é? Vem fazer isolamento comigo. Fica aqui. Bora se isolar junto. Olha que legal. A Vocês já gente já estavam fazendo sabia. isso, só que cada um em uma cidade, no final das contas, né? Aham, aham. É, Aí, tipo assim, eu não sei se ela levou fé que eu viria quando ela falou isso, mas na mesma noite que ela falou isso, eu olhei as passagens e comprei as passagens na mesma noite e falei a data que estava indo. Tipo assim, ela me falou no dia 16, 17, e dia 22 era o aniversário dela, eu falei, tá, eu tô chegando aí no dia 22. Olha aí. Aí, Aí gente, sim. eu ia passar o meu aniversário pandêmico, Forever Alone, dentro, sabe, triste, chorando, as pitangas, que não ia ver ninguém. E ele simplesmente chegou na minha casa, assim, Uhum. com Isso que todo é aquele presente. protocolo, com todo aquele Super protocolo, né, presente. gente? Tipo assim, a pessoa chega na sua casa e você não dá um abraço na pessoa, você diz, vai tomar banho. Uhum. Foi bem assim, Tira a tira o mochila, sapato deixa na aqui na porta porta, de tira a mochila casa, na e o porta, primeiro vai sapato. tomar banho. Foi bem assim. Aí eu cheguei, fui lá, tomei banho, depois que a gente saiu do banheiro, pronto, se cumprimentou e tal, se abraçou, conversou, e não sei o que, aquela coisa toda. Cantamos E parabéns, comemos comemoramos bolo. aniversário, cantamos parabéns, comemos bolo, ouvimos música. Não é porque eu estava convidando ele, porque eu tinha tido um crush nele, que necessariamente a visita dele indicava que a gente ia ter alguma coisa. Até porque eu disse a ele, eu não sei o que é que eu vou sentir quando a gente se conhecer. Pode ser que tenha química, pode ser que não tenha. Pode ser que você também sinta química ou não, mas teria que os dois, né? Ter. Só que eu também estava preocupada com a questão do fim do namoro dele, né? Porque eu disse, ter as coisas bem resolvidas na sua cabeça antes de você começar qualquer outra coisa. Então, quando ele chegou, eu fiquei realmente tratando ele como um amigo. Ele estava podendo trabalhar por conta da pandemia, ele estava podendo trabalhar. Uhum. Na verdade, você estava com um contrato suspenso, né? Isso, eu comecei com um Por isso contrato que você pôde suspenso. vir. E isso aí eu pude vir, fiquei um tempo de contrato suspenso. Aí eu não lembro se o meu contrato acabou e eu continuei trabalhando de boa, de home office lá em Brasília, ou se Eu enquanto eu acho que estava não. aqui Acho que quando acabou, você teve que voltar. Porque você foi. precisava ter uns serviços que envolviam Isso, ação e tal, e aí você tinha que estar. isso. Mas assim, a gente ficou coisa de uns 2 a 3 meses, né, lá em casa. E depois ele teve que ir para Salvador. E aí, nesse período depois que ele foi para Salvador, eu estava dando aula online. Então, eu poderia estar em qualquer lugar do Brasil, né? Ou do mundo, se pudesse, né? Viajar, óbvio. E, e aí eu viajei com todo cuidado. Nossa, meu Deus, eu me lembro como eu me enchi de proteção para poder pegar aquele voo. Mas eu fui porque era uma oportunidade que eu ia ter de continuar perto dele, estava sendo tão bom que eu fechei minha casa, né, chamei uma pessoa para cuidar dos meus gatos e fui. E aí eu fiquei tempo até setembro, eu acho. Eu fiquei até setembro em Salvador. E aí depois eu voltei para Recife, ó. Depois eu voltei para Brasília porque a gente ia começar a se preparar para o retorno das aulas presenciais. Então, eu não podia mais ficar em Brasília, não podia mais ficar em Salvador. E aí a gente ficou um tempo separado, né? Cada um na sua cidade. Depois passou de novo junto e tal, mas o início de tudo foi aí. Tipo, aí eu não sei É. se a gente continua contando a história toda, porque eu fico preocupada com o tempo, fica um pouco longo. Não, mas assim, eu acho que é importante contar que, por exemplo, você continuou trabalhando em Salvador, eu continuei aqui em Brasília, e aí quando foi no final do ano, aconteceu de você ter a oportunidade de mudar, assim, aconteceu de você ter a oportunidade de ser contratado, né, pela casa. Isso, A gente não estava, Daniel, a gente não estava nunca imaginando que a gente ia viver na mesma cidade tão rapidamente. sim. A gente sabia que em algum momento ele ia tentar procurar emprego em Brasília e a gente ia Uhum. um jeito de morar junto, mas estava muito recente, né? Então a gente estava querendo viver o namoro, aproveitar e tal. E aí surgiu essa oportunidade dele ser contratado.
E a gente ficou até meio assustado, assim, nossa, tipo, já, e agora? Vamos morar junto? Isso, então, É, de você não repente uma joga fora uma possibilidade. oportunidade, né? Não, Sim, jamais. foi bem rápido mesmo, muito antes do que a gente imaginava, né? Aí eu juntou tudo, eu consegui vir para cá, né, para Brasília, contratado pela casa, e eu me mudei em 6 de fevereiro e comecei aqui na CTJ dia 8 de fevereiro, né? Quando Rapaz. começaram as aulas, E isso. foi quando começaram as aulas, que foi uma oportunidade, na verdade tem sido uma oportunidade muito boa, né? E muito rica, de muito aprendizado do lado profissional, e também uma oportunidade muito boa porque a gente conseguiu ficar junto e mora junto e está vivendo essa aventura de Eu nunca amor. conseguiria imaginar, assim, que a gente, de amigos, íamos nos tornar namorados e colegas de trabalho e que moram Uhum, juntos e, tipo, realmente foi uma reviravolta num período muito curto de tempo. Às vezes, quando eu paro para pensar uhum. o que aconteceu, eu fico achando que, nossa, que loucura. Ninguém, assim, se eu conversasse com a Dani de alguns anos atrás, ela nunca imaginaria que ia acontecer uma coisa dessa. A gente chama isso de E sorte. eu chamo isso de sorte, inclusive porque, assim, a gente, quando tá solteiro, que vive nesse circuito de redes sociais, de encontros, é tão difícil, né, você encontrar alguém legal para você construir uma relação legal, ainda que seja de amizade. Porque, assim, como eu sou de Recife, eu não tinha muitos amigos em Brasília, né? Eu tinha meus colegas de trabalho, que a Uhum. pessoas são comprometidas, ou casadas, ou com filhos, ou sei lá o quê. E eu era uma pessoa solteira na cidade, querendo, né, conhecer pessoas e fazer amigos e sair. E era muito difícil. Eu até dizia para minha amiga, podia ter um Tinder para amigos, porque você não tem. Como é que você conhece pessoas novas? Uma coisa que eu, que eu tentei fazer, tenho conseguido fazer na quarentena para não ficar parado nessa parte maker, inclusive fiz até junto com vocês, principalmente no final do ano passado, né? Esse ano também com o Nil, nas atividades online e tal, mas Sim. é, a gente pode falar disso depois. Tem a mesma coisa que eu queria falar que é mais casual, já que a gente está nesse episódio mais relax e bonitinho, vocês têm feito projetos makers em casa também, tipo, aplicado, enfim, os conhecimentos que eu aqui tenho feito um monte de coisa. Eu tenho até que me disciplinar a postar mais. Eu sou meio preguiçoso com redes sociais, mas eu tô o tempo inteiro aqui inventando coisas. Se eu mexer aqui minha câmera, minha casa tá sempre meio que uma bagunça, porque tem madeira, Uhum. cola. Na verdade, eu não sei se eu chamaria de maker, mas a gente faz as nossas gambiarras, né, Nil? O que Uhum. que é mais maker que uma gambiarra? Não é isso? É porque, assim, Eu acho que gambiarra é a palavra maker do português eu não tenho brasileiro. um produto bonitinho para te mostrar, tipo, Uhum. uau! Mas, assim, porque, assim, a gente mudou no final do ano. Na verdade, antes de eu saber que ele ia vir para Brasília, eu já tinha tomado a decisão de mudar do apartamento para uma casa. Então, foi muito interessante, porque parece que eu estava me preparando para a mudança dele, mas eu realmente não sabia quando eu decidi mudar para uma casa que ele estaria morando comigo. Mas assim, aí ele veio, era uma casa que a gente alugou, que ela tinha acabado de ser construída, ela não tinha nenhum móvel, assim, tipo, não tinha móvel na cozinha, não tinha móvel no banheiro, não tinha nada. E a gente chegou na casa, a gente já precisou comprar várias coisas e várias outras a gente precisou improvisar. Então, por exemplo, armário de cozinha, a gente tinha que improvisar, armário de banheiro. Aí lá vai a gente comprar estante e montar. Então, assim, várias coisinhas que a gente precisou criar soluções dentro de casa, Uhum. né? Você consegue lembrar de mais algumas coisas? Teve o armário do banheiro, né? O armário da cozinha que você falou.
os portões dos animais, que a gente comprou o portão, mas teve que fazer uns emendas, uns puxadinhos aqui e ali, botar, adaptar de tal forma, porque não encaixava na parede. Então, teve essa gambiarra aí do portão também. Os projetos maker, assim, que na antiga casa que a gente inventava no jardim, né? Que era mais uma coisa que ela puxava, mas a gente fazia lá também. Porque a gente tinha uma área grande de quintal, então a gente ideias do que a gente queria que o jardim se tornasse, né? Uhum. Então, plantar algumas coisas, a gente capinou, a gente tentou fazer um sistemazinho de irrigação para poder facilitar a gente, várias mini coisas, né? Sim. Desmontar uma casa eu gosto pelo menos dessa parte. Aqui eu moro aqui tem 3 anos e eu tô o tempo inteiro fazendo umas coisinhas novas assim também. Sim. Pois é. E sem falar que assim, a gente, por exemplo, a imóvel, né, que a gente adapta, tipo, a gente queria ter uma mesa de escritório. Aí eu tenho uma mesa que é uma porta e 2 cavaletes, porque é grande o suficiente, dava para eu usar e ele usar. E aí a gente achou que ia ser mais barata do que comprar uma mesa ou mandar fazer, e aí a gente usava assim. Sem falar que assim, a gente também está trabalhando, né? A gente está em sala de aula, então está constantemente criando soluções para o que a gente vem trabalhando. Então, por exemplo, a coisa mais recente que a gente fez foi que, na verdade, trabalhamos em equipe, né? Eu, ele e o Pedro. Eu queria muito fazer papel reciclado com a gente está trabalhando uma unidade sobre plantas e eu achei que seria um bom começo de unidade, assim, se a gente pudesse já começar fazendo papel. Até porque eles vão ficar acompanhando, a gente vai fazer um jardim, eles vão ficar registrando, né? A gente queria fazer um caderno, e aí eu fiquei com isso na cabeça, que, na verdade, essa ideia é do Vitor, né? E aí eu fiquei na cabeça que eu queria fazer, e sempre foi uma coisa que eu quis muito fazer, mas nunca tinha colocado em prática. A gente pegou, vimos aqui que tinha uns pedaços de madeira, temos as ferramentas todas aqui também, né? Então, o Pedro ajudou a cortar madeira, o Pedro cortou madeira, o Nil ajudou, aí a gente cortou a tela, que eu já tinha tela, e aí ficou pensando em soluções de como que a gente ia montar não sei como é que chama, né? Mas é a moldura com a tela para a gente poder fazer o papel. E aí a gente fez nosso rec, não foi assim, algo profissional. A gente está lidando com os defeitinhos, cada vez que a gente faz, um negócio solta. Mas eu achei maravilhoso porque eu pude finalmente tirar esse projeto do papel, sabe? Que eu queria do papel. Olha. Que era uma coisa que eu sempre queria fazer e foi muito legal a gente ter unido forças assim para ser. E tem um também que está recente, né? Que eu estou inscrito no Brustiço, ela também está inscrita no Brustiço, e a gente está nos inscrevemos juntos, né? Porque a gente está bolando alguma coisa, vai começar a bolar algo para apresentar juntos na próxima edição do Brustiço. Então, Essa coisa do papel eu achei legal também porque eu acho que assim, vocês já têm um background, uma infância, adolescência, enfim, maker, e eu acho que o legal da educação maker é que ela vem de antes, aí a gente aplica no nosso trabalho, né? E ela volta, né, pra gente. Quando a gente vai fazer essas coisas em casa, ainda mais quando a gente vai fazer, por exemplo, em dupla, no caso de vocês. Que aí eu acho que tem um diálogo, tipo, como é que a gente pode fazer isso aqui? Como é que isso aqui pode melhorar? E aí, óbvio que não de um jeito quadrado, vocês não vão, sei lá, abrir uma planilha de planejamento para fazer um projeto maker, como para planejar uma aula, mas vem quase que empiricamente, né? Vem junto. E o que eu acho maravilhoso é que, assim, é muito bom quando você é maker e você tem uma ideia louca de alguma coisa que você quer fazer, e aí você conversa com seu parceiro e ele pega a ideia e aí complementa e aí sugere. Isso tem sido muito legal, realmente, da gente poder fazer essa troca, sem falar que a gente entende de coisas complementares, né? Então, por exemplo,
se eu quiser fazer alguma coisa na minha aula que eu preciso mexer com algum tipo de coding ou eletricidade, eu sei que eu posso contar com ele. Em casa mesmo, dizer, me explica rapidinho como é que faz tal coisa mesmo, e aí ele me ajuda rapidão, né? Assim como tem algumas coisas que, sei lá, de um trabalho manual mais refinado, que de repente ele não sabe muito bem como é que poderia ser feito, ou uma costura, ou uma coisa assim, que eu posso chegar para ele e mostrar como é que faz, né? E é isso, a gente vai Uhum. se complementando, eu acho muito legal isso também. Nossa, essa é a parte que eu mais tenho sentido falta, assim, de não estar lá no Makerspace, no Thomas Maker todo dia. Que é essa coisa dessa complementação. Inclusive da complementação dos alunos também, né? Os Sim, projetinhos, os projetinhos maiores, assim, que a gente fazia, ou nos eventos maiores, no Maker Club, ou no Maker Day. Era muito legal ver os alunos dando ideia, e os pais chegavam depois para ver e davam mais ideia. Ou mesmo na SEM, sim. né? Porque, e é muito legal da SEM também, ver pessoas também que não têm tanto background maker, que às vezes, por um lado, é bom também, porque trazem coisas de fora da nossa caixinha, né? Sim, Uhum. sim. Nossa, eu acho que a coisa mais louca que eu penso que aconteceu assim comigo quando eu estava na SEM foi que na última atividade em que a gente tinha que começar a trabalhar em cima do trabalho que a gente ia entregar, a gente estava trabalhando em dupla e eu estava, como é que fala, gente? Emparelhada com uma pessoa que era uma professora de matemática. Uhum. E aí, assim, não que eu não trabalhe matemática, a gente aqui no BA, a gente trabalha um pouco de tudo, é bem transdisciplinar, mas o foco dela era 100% em matemática. E aí, quando eu estava, tipo, pensando em como que ela ia criar cada passo do projeto dela, né, em conjunto com ela, eu disse, gente, tem tanto mais, né, para a gente explorar. E eu fiquei com pena, só que a gente realmente não teve tempo de aprofundar muito, mas foi uma coisa que eu fiquei assim, cara, isso aqui é uma oportunidade realmente muito única de você abrir a cabeça mesmo, Uhum. de ser o que mais tem por aí, né? E não vou nem falar o quanto eu amei trabalhar como mentora na última SEM, porque é mais incrível ainda, porque você tem a chance de conversar com muito mais pessoas. Eu ficava assim, gente, eu posso ficar aqui aprendendo com vocês? Uhum. Porque é assim, é fantástico. Que venham as próximas, né? Espero com vocês dois também, todas as Que vezes. venham Amém. as próximas aí, Amém. com o Nil participando junto como mentor também. Exatamente. Gente, chegando perto do final, fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma dica? Plataforma, aplicativo, livro, canal de YouTube, não sei, insight, de amor? Eu acho essa pergunta bem tricky, Daniel, honestamente, sabe? Porque Ah, a gente pensa que as coisas que a gente tem para indicar são coisas que todo mundo já conhece, né? E aí você fica, você eu pode tentar tirar um coelho da vou cartola aí, vai. indicar. Tá, eu vou falar, por exemplo, uma coisa que esse ano, tá? Diante da pandemia e tudo mais, foi algo que possibilitou que a gente pudesse trabalhar uma unidade que, se fosse de outro jeito, a gente não conseguiria. A gente estava tendo uma unidade em que a gente precisava desenvolver uma exposição, como se fosse um museu, algo do tipo, né? Que era sobre a nossa comunidade. E a gente ficou quebrando muito a cabeça para pensar de que forma a gente poderia fazer essa exposição de uma forma virtual. Uhum. E aí a gente, enfim, a gente pesquisou e pesquisamos com os alunos e a gente encontrou ideias incríveis. Mas, assim, vou dar a dica aí para quem quiser fazer uma exposição online com seus alunos. Tem um site chamado ArtSteps, eu acho que é artsteps.com. Lá Uhum. dentro você pode criar from scratch, assim, você levanta as paredes, você decide os espaços todos, você escolhe como você quer que o museu se apresente, tem umas formas lá pré-definidas, você pode construir do zero, escolher parede,
chão, tudo como você quiser. E aí você pode adicionar lá fotos, vídeos, objetos em 3D. É tipo assim, é incrível. E aí a visualização é em 3D, né? Como vocês podiam estar imaginando. É da mesma forma quando você está indo visitar, por exemplo, o Google Arts and Culture, sabe? Quando você entra naquelas instituições Sim, virtuais. que é outra boa O dica. Arts, o Arts Steps, sim, gente, ó, você vê, a gente fala do Arts and Culture como se fosse, tipo, we take for granted, né, que todo mundo já sabe, mas enfim, o Google Arts and Culture é muito bom, e aí o Arts Steps, ele te dá a oportunidade de criar uma experiência digna de Google Arts and Culture, de uma exposição virtual de qualquer museu por aí. Uhum. Muito interessante, os alunos podem adicionar esses itens, eles podem criar uma descrição, colocar um título, eles podem escolher se quer botar com moldura, sem moldura, escolher o lugar que quer colocar. Dá Então, bastante assim, autonomia para eles também. muita autonomia e para visitar, você nem necessariamente precisa ter o aplicativo instalado. Se você tem no celular, facilita, mas você pode acessar pelo navegador ou tanto pelo celular como pelo computador. E aí, o que eu fiz? A gente pegou um QR Code, né, daquela página, e cada criança criou o seu convite bonitinho no Canva, outra dica, que eu acho que todo professor na pandemia já sabe o que é Canva, né, gente? Eles criaram um convite no Canva, colocaram o QR Code, e aí postaram no Sissó, outra dica, Sissó. E aí, eu não tenho conseguido, Daniel, honestamente, postar com a frequência que eu gostaria, mas eu tenho um Instagram profissional, @msdanibotelho, onde eu coloco imagens, eu descrevo um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo. Esse do museu, eu comecei a postar, mas ainda tem mais coisa para colocar. Inclusive, eu vou colocar o convite de uma aluna minha, para que quem quiser visitar e explorar e ver como é que funciona. A ferramenta é gratuita, tá, gente? O ArtSteps, pelo menos até onde eu estava sabendo. E é isso. Acho que as minhas sugestões desse ano vão parar por aí. Tem... No meu caso, não é algo tão novo, né? Mas é só que eu estou trabalhando muito com isso recentemente, que é tipo assim, o Tinkercad, ele antigamente, ele só tinha aquela parte da modelagem 3D básica e tal, para se trabalhar com criança, né? Só que eles finalmente incluíram uma parte eletrônica também no sistema deles, né? Então, agora, além de você poder modelar a sua peça, criar a sua ideia ali, né? Botar a sua ideia dentro do Tinkercad, você pode acrescentar ela ao componente eletrônico, que é uma coisa que não tinha antes, que eu estou achando muito bacana, a parte de programação, e ele tem a parte de programação com blocos e que ele já te dá a programação feita no Arduino, que estivesse pronta. Então, isso é uma dica para uma pessoa que está querendo aprender a modelar, que está querendo aprender programação, querendo aprender a mexer no Arduino. Então, o Tinkercad está cobrindo bastante essas três coisas em apenas um lugar, que você pode modelar a sua peça, pode simular ela a um movimento ali que ela vai fazer quando ela estiver pronta, quando sair da sua impressora 3D, né? Então, é uma coisa que eu tô trabalhando mais nela recentemente e eu estou achando bem bacana, bem interessante. Seria, no caso, a minha dica mais atual, assim, que eu tenho visto. Ótima dica. Eu acho que o Tinkercad já era uma ferramenta muito legal. E depois que fez essas coisas, deu uma completada, assim, né? Uhum. Até porque são coisas que assustam as pessoas, né? Modelagem 3D, programação, Arduino, elétrica, né? Uhum. E o Tinkercad ajuda muito a tirar esse medo, né? É tudo visualmente muito mais fácil de entender o que você está fazendo. Uhum. Então, Exatamente. corroboro as dicas aí. Eu queria agradecer, deixar um espacinho para vocês darem tchau para os fãs. Eu vou dar tchau, só acrescentando uma informação que eu não tinha comentado antes, mas que eu queria contar, que o nome, fala para ele qual que é o nome da nossa rede
lá em casa? A Maker Couple 2020 é a nossa rede de Wi-Fi. Maker Couple 2020. Ué, Aham. isso aí, ó, vira um bom canal de YouTube. É, Ou um livro, olha aí. Ideias, Aham. ideias. Podcast. Aham. podcast. Mas é isso, Daniel. Queria te agradecer o convite. Achei bem inusitado. Quando eu falei na SEM que a gente tinha se conhecido na SEM, né? E contei para os alunos e tal. Fiquei morta de vergonha. Mas, assim, eu acho legal a gente falar sobre essas coisas, né? Da vida. Claro. Esses encontros. A vida tem tantos desencontros, né? Que às vezes falar sobre como os bons encontros acontecem, eu acho que vale super a pena. Exatamente. Acho que foi um pouco do que eu pensei quando eu convidei vocês, assim, a gente já Uhum. fala de tanta coisa pesada, de adaptação de pandemia, disso, daquilo. Aí eu sugeri para Soraya, eu falei, não, vamos fazer um podcast de história maker bonita hoje. Sim. Muito legal, é bonita mesmo, viu? Eu sou suspeita, mas é. A gente concorda, todo mundo morreu de amores quando eu sugeri. Eu agradeço também, Daniel, o convite aí. Foi muito bom estar aqui contando um pouquinho da nossa história, do que a gente tem feito. E é isso. Muito obrigado. E é isso aí, a gente chegou ao fim de mais um programa. Queria agradecer a presença do Nil e da Dani, que deram um pouquinho do tempo deles para contar um pouco dessa história bonita e maker. E um agradecimento também aos bastidores, agradecer a equipe do Thomas Maker, a Casa Thomas Jefferson, o Makers Gonna Talk é produzido por nós, com episódios quinzenais disponíveis em todas as plataformas, agregados no Anchor também, links nas descrições de onde quer que você tenha chegado. A gente se vê nas redes, quem sabe no futuro, lá no Thomas Maker, a gente está doido para receber todo mundo presencialmente, em breve. É isso aí, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa Dependendo noite. da hora. Muitíssimo obrigado. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.